Alô, alô, Edinaldo Santos, forte abraço pra você, amigo, boa noite, um abraço pra todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando, uma quarta-feira de trabalho pesado pro pessoal, viu, Edinaldo? Uma quarta-feira de tempo integral, trabalho pela manhã no Arruda, parte física, à tarde os jogadores treinaram no CT Ninho das Cobras, já com a presença de todas as caras novas, né, que a gente já havia alertado ontem, que apenas um dos 6 jogadores esperados para a reapresentação do Santa depois do recesso para as festividades natalinas, apenas um chegou a tempo, em Recife, de deixar as coisas ou no Arruda ou no hotel e seguir para o treinamento que aconteceu no CT Ninho das Cobras, que foi exatamente o volante Lucas Siqueira. Mas hoje chegou já... com bagagem e tudo, foi? Hã? Chegou com bagagem e tudo? Ele chegou com a mala dele, deixou as coisas e seguiu, né? Agora, por exemplo, não tinha como pedir para o Matheus Melo treinar ontem à tarde. Sabe que horas Matheus Melo chegou, por exemplo, em Recife? 4 da manhã. Caramba. 4 da manhã ele chegou e treinou e foi pro Arruda. E foi pro Arruda de manhã, às 8 horas, se apresentar, depois de um voo em que ele saiu do interior do Paraná para São Paulo, Recife. Só para exemplificar uma das situações desses reforços que não chegaram ao mesmo tempo, né? Cada um vem de um lugar diferente, por isso, apenas o Lucas Siqueira que conseguiu chegar a tempo de fazer o treinamento ontem no CT Ninho das Cobras. Hoje pela manhã, já estava treinando aí o Luiz Felipe, o Paulo César, o Juan Tavares, o Matheus Melo e o Rafael Pereira. Claro que, como acontece de praxe, jogadores com seus primeiros treinamentos, né, primeiro dia de trabalho, fazendo mais trabalhos específicos para a parte física, com o Edivaldo Tacão, excetuando os que já vinham em pré-temporada. Vou citar o exemplo aqui, o Paulo César. Paulo César tem contrato em vigência com o CSA, foi emprestado ao Santa Cruz pelo próprio CSA e o CSA começou a pré-temporada lá atrás em novembro. Ou seja, Paulo César chega em ritmo bom de treinamento, né? Ele não vai começar do zero, como é o caso do Lucas Siqueira e do Rafael Pereira, porque são atletas mais experientes que, de toda forma, nas férias costumam trabalhar, fazer academia, trabalhos com bola bem leves, mas uma coisa é trabalho em casa, né, Ed? Ou numa academia. Outra coisa é trabalho no clube, com outros profissionais, com outros atletas. É uma coisa completamente outra história, diferente. Totalmente diferente. Outra história. Então, pro jogo contra o 13, sábado, eu acho muito improvável a presença de qualquer um desses. Se algum deles tiver pelo menos no banco, como opção do Itamar Schulli, já vai me surpreender lá em Queimadas, esse jogo que terá, claro, transmissão da Rádio Jornal entre 13 e Santa Cruz, amistoso. Esse é amistoso. Não vai ser, por exemplo, contra o Globo. Vai ter até venda de ingresso, né? Vai ter torcida dos dois lados. Ingresso a partir de R$15 para a torcida do Santa, variando entre 15 e 30. Para a torcida do 13, R$20. Santa Cruz vai se deslocar para ver esse amistoso? Vamos lá. Conhecendo a torcida do Santa, que é uma torcida que sempre se faz presente quando o Santa joga pelo Nordeste, pelo Brasil afora. Vai ter muita gente, por exemplo, pegando um carro, indo 4 tricolores, 4 torcedoras do Santa Cruz juntos, todos para Campina Grande. Vamos fazer um passeio, vamos para Campina Grande hoje. Vamos passar o fim de semana. Aproveitar e ver o Santa Cruz jogar. Como é dia 30, vai, fica em Campina Grande e volta no dia 31. Já vi várias vezes isso acontecer. Ou vai e volta, né? O bate e volta, o jogo é 3h30 da tarde. O pessoal vai chegar aqui em Recife antes das 10 da noite, antes das 9 da noite, assistindo o jogo todo por lá. Então, aí pega o amigo da vez, o cara que não toma geladinha, vai na direção, acabou, chega no Recife depois e vai ter a oportunidade de ver de perto esse novo elenco, essa nova cara, até porque, Ed, eu aposto minhas fichas todas que o Itamar Schulli vai utilizar nesse jogo contra o 13. Primeiro ponto. 80%, 90% da base que vai ser utilizada contra o Altos lá em Teresina, no Piauí. No dia 7. Só que tem o seguinte, há um pedido do Santa Cruz para esse jogo ser antecipado para o dia 6. Eu tô achando que esse jogo vai acontecer no dia 6, Ed. Quando a CBF destrinchar a tabela da seletiva da Copa do Nordeste, todos os 8 jogos, eu acredito que alguns jogos vão acontecer no domingo, outros jogos vão acontecer no sábado, dia 6, e um desses jogos vai ser o de Santa Cruz. Eu dou até meu palpite. Santa Cruz estreando no Pernambucano no dia 10, né? Isso. E até por conta disso, pelo fato do jogo acontecer em Teresina, eu acredito que a CBF vai colocar esse jogo pro dia 6. E ainda digo horário, acredito que esse jogo vai ser confirmado pro dia 6, um sábado às 5h30 da tarde.
Essa informação de bastidores que eu pude colher um pouco, mas é o que deve ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol. O Santa estreando na temporada, dia 6 de janeiro, um sábado, às 5h30 da tarde, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, diante do Altos. O Altos, é sempre bom lembrar, começou a pré-temporada num ritmo bem parecido com o do Santa 2 dias depois do que o Santa começou também a em sua ritmo de reformulação lá, né? Mudaram completamente. Ficaram com... Eram 9 remanescentes do elenco que caiu da Série C para a Série D. Só que 2 não ficaram. Um zagueiro e o melhor jogador do Altos, o Lucas Campos, que é um ponta, que foi do Imperatriz. Ou seja, o Altos tem 7 remanescentes da campanha de rebaixamento da Série C para a Série D. No mais, contratou para mais de 15, igual ao Santa Cruz. Então, eu aposto, Ed, que vai ser um time parecido com o que enfrentou o Globo de Ceará Mirim. Talvez com a entrada do João Diogo, para o próprio Itamar Schulli ter mais ou menos um feeling de como tá rendendo o João Diogo, que daqui a pouquinho a gente vai escutar falando um pouco sobre o Santa Cruz. O João Diogo, que eu até apostava na época, no sábado passado, que ele iria entrar em determinado momento do jogo contra o Globo. E perguntaram para ele, olha, como é que tá a sua parte física, né? Porque todo mundo pensava que você ia entrar, ele falou, não, ali foi a opção do treinador. Opção treinador, acharam melhor fazer um trabalho mais específico na parte física e o João Diogo não entrou diante do Globo num jogo treino que o Santa venceu por 1-0. E só dizendo, ali foi jogo treino contra o Globo. Jogo treino a ponto de ter expulsão, uma de cada lado, e esses expulsos foram substituídos. Contra o 13 não. Aí é amistoso, com arbitragem provavelmente da Federação Paraibana de Futebol, venda de ingressos, padrão oficial das duas equipes, enfim. O 13, Ed, pra gente falar um pouco mais do adversário do Santa, o Santa é aquela base que a gente viu atuar. O Elisson na direita, João Vitor na esquerda, o goleiro é o André Luiz, a defesa não tem pra onde correr, né? O Santa vai jogar com dois garotos. Virou ponteiro mesmo, né? Deve continuar sendo ponteiro, porque é algo que me parece que o Itamar tá gostando. O lado direito do Santa foi um lado bem forte, principalmente no jogo contra o Globo. Foi por aquele lado, inclusive, que o Santa criou o gol do jogo, né? O Pedro Bortoluso saiu da grande área para a direita, teve o apoio do Totti, o Pedro Bortoluso conseguiu girar em cima do lateral esquerdo adversário do time do Globo e tocou voltando para o Willi fazer o gol da vitória do Santa Cruz. Então, por eu ter percebido, Ed, esse trabalho tático do Santa sem a bola, o Elisson fechando a linha de 4, e com a bola o Elisson jogando mais por dentro, pelo meio campo, com o Totti virando um ala de verdade, como vem funcionando, como os dois trabalharam bem nos 30 minutos que o Elisson teve em campo antes da expulsão, eu acredito que é algo que o Itamar vem treinando de maneira até cansativa, de maneira insistente com esses jogadores. Porque não é de uma hora para outra que os jogadores conseguem se entender tanto, né? Um lateral e um ala fazendo esse papel de ponteiro, principalmente assim. no Santa Cruz, né? Com tão pouco tempo de treinamento, né? Pois é, perfeitamente. Então eu aposto que pro começo de temporada o Totti é o ponta do Santa Cruz. O João Diogo deve ficar como opção do próprio Totti ou do Elisson, porque quando o Elisson é substituído e o Totti faz a lateral, entraria o João Diogo na ponta direita, o ponto esquerdo titular nessa pré-temporada inteira é o Thiaguinho. Thiaguinho contratado junto a Jacuipense e o Pedro Bortoluso mais centralizado no comando de ataque, né? Então é basicamente esse time do Santa com o Willi fazendo mais um papel de meia, com o primeiro volante sendo o Lucas Bessa, que foi o principal destaque no jogo treino vencido sobre o Globo. Então é basicamente esse o time do Santa Cruz, que deve enfrentar o 13 no próximo sábado em Campina Grande. E sobre o 13 é o atual campeão paraibano. Aí muita gente vai lembrar, vai pensar, poxa, o atual campeão paraibano, ganharam do Souza a decisão do campeonato e a gente viu o Souza, inclusive, ficar bem à frente do Santa Cruz no grupo, né? No grupo da Série D do Campeonato Brasileiro. O Souza que foi eliminado só pela Ferroviária de Araraquara, já no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico William de Matia foi atleta do Itamar Schulli no Figueirense. Ele foi atleta do Itamar e agora virou treinador, atual campeão paraibano. Ficou no 13 para essa temporada, que o 13 vai ter calendário cheio. Então, o encontro do criador com a criatura. Exatamente. O Itamar até ressaltou isso na entrevista que ele deu após a vitória sobre o Globo. Ele falou, fico feliz de encontrar um atleta que foi meu, que virou treinador, é o atual campeão, e eu tô vendo o cara crescer profissionalmente, que é o William de Matia. E esse treinador ficou, só que o 13 ele não permaneceu com uma boa base, com parte da base campeã paraibana. Só tem 6 remanescentes de um elenco inteiro. Os 6 remanescentes são o Igor Rayan, goleiro, o volante Roberto, o volante Edmundo,
o ponta Lucas Mineiro, o ponta Xande e o centroavante Vitão, que fez inclusive gol na final ida em Campina Grande na vitória sobre o Souza. Inclusive perderam o Yamada, um jogador que chamou a atenção do Santa. O Santa tentou trazer, o Yamada foi pro Asa jogar a Série D e acertou com o Taubaté para jogar a 2 do Paulistão. O Yamada foi o melhor jogador do Campeonato Paraibano. E quando eu falo desse Vitão que fez gol na final, ele fez um gol com a assistência de letra do Yamada. Do meio campo, o Yamada acertou uma letra, o passe pro cara, e o Vitão fez o gol na final do Campeonato Paraibano. E o 13 já tem um desfalque pesado nessa pré-temporada, viu? Acredite se quiser. O 13 contratou um meia com status de titular, o Alexandre, e o cara simplesmente rompeu o ligamento do joelho esquerdo no meio dos treinamentos. 8 meses parado. Vai perder o resto da temporada inteira. Impressionante como esses acidentes acontecem, né? Incrível, né? Incrível. E só pré-temporada, jogo treino, né? E o 13 perdeu essa peça que chegou com status de titular. Só fez um jogo treino até aqui, venceu o time amador chamado Focus Academy pelo placar de 2-0 o Santa, ou seja, tá mais jogado do que o 13 nessa pré-temporada, né? O Santa já fez 3 jogos treinos, o 13 vai pro seu segundo jogo treino amistoso, melhor falando, o Santa vai pro seu quarto. Santa venceu o seu time sub-20 3-0, o Globo 1-0 e o primeiro empatou 0-0 com o time do Serra Branca. Jogo sábado, 5 da tarde, é? 3h30. 3h30 da tarde. 3h30. Nossa jornada esportiva começa às 3, jogo 3h30. E, claro, depois tem todas as entrevistas, como o ouvinte da jornal está acostumado com o presidente inclusive vai para lá, o Bruno Rodrigues, em meio a essa luta em glória dele de conseguir fundos necessários para pagar e cumprir a promessa, né, do quadro de funcionários pagar até o final do ano. Até o fim do ano, o que significa depois de amanhã. Estamos na quarta-feira. Tem 2 dias para cumprir a promessa. Não é fácil. É o último dia útil do ano, né? A próxima sexta-feira. Vamos escutar o João Diogo? Vamos lá. João Diogo, ponta recém-contratado, chega com algumas boas expectativas depois da boa Série C que ele fez com a Aparecidense. Aquelas polêmicas envolvendo ele, ninguém comentou mais? Não chegou a comentar, ninguém chegou a comentar mais. Até porque o próprio Santa sabe que ele não responde processo algum, né? O João Diogo então fala, se ele acredita que o elenco atual tem nível suficiente para voltar a ser campeão, o Santa ser campeão estadual. A última vez que o Santa ganhou o Campeonato Pernambucano, você lembra, Ed? Faz uma data já, né, amigo? 2016. Aquele timaço do Santa, campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste em uma semana. E assim se passaram 7 anos. Bateu na trave contra o Salgueiro, né? Com o próprio Itamachule. Perdeu nos pênaltis, né? Depois de um empate em 0-0 aqui. O campeonato foi lamentável, né? O Santa teve a faca e o queijo na mão para ser campeão pernambucano, não foi na temporada 2020. Grande frustração perder aquele campeonato. E o último título foi 16. E o João Diogo responde, se ele acha que o elenco atual tem nível suficiente para fazer com que o Santa volte a ser campeão estadual, e ele fala da sua condição física atual, tendo em vista que ele não entrou nem no jogo de sábado contra o Globo, que aconteceu no CT. Com toda certeza, não só eu, como dos meus outros companheiros, estamos muito confiantes. E claro que todos os atletas que estão chegando aí têm uma grande responsabilidade, mas também têm uma grande bagagem, tanto que estão chegando atletas de nível de Série B. E a gente entra para ser campeão. Qualquer competição que o Santa Cruz entre, ele entra para ser campeão, ele entra como favorito, ele entra como gigante. E a gente vai em busca, sim, do título, a gente vai em busca de grandes coisas. Foram 3 amistosos, né? Foram 2 amistosos e um coletivo contra o Sub-20, 3 amistosos. O primeiro amistoso é que eu tinha chegado uma semana depois dos outros atletas, então eu tinha que recuperar essa semana que foi o primeiro amistoso, e aí eu não participei por conta de estar recuperando essa semana que eu tinha perdido. O segundo coletivo contra o Sub-20 foi por conta de eu estar fazendo os exames. E o terceiro foi por conta de opção técnica mesmo. Ali a gente optou por eu fazer um trabalho mais à parte. Mas no momento eu me sinto pronto. Está aí à disposição da comissão técnica, da direção, optarem por o que eles acharem melhor. Mas hoje eu me sinto pronto para atuar. Pronto, aí então João Diogo, por isso, até por essa resposta, imagina-se que ele vai entrar em determinado momento. Não tenha dúvida que tem que sonhar alto, né? Tem que pensar positivo. Mas o que o torcedor quer, pelo menos, é que o Santa garanta uma vaga na velha Série D do próximo ano. Pelo menos que ele chegue numa semifinal. Pelo menos isso. Sim, vamos lá. Claro que as federações, existe um movimento das federações pelo Brasil de pedir à CBF um aumento
da Série D para esse ano, o aumento de Continuou clubes. com essa história, meu Deus As do federações estão querendo, as federações em conjunto estão pedindo para a CBF um aumento da Série D para que mais clubes dessas federações tenham um calendário mais completo. Não é só a Federação Pernambucana, a Federação Amazonense também, olhando o Nacional de Manaus, enfim. Mas, por enquanto, 64 clubes, até porque a CBF não tem nem presidente atualmente para dar uma canetada e dizer vai ter céu. Virou 128. um caos, né? A CBF não tem virou quem um decida caos. hoje, mas existe esse movimento de federações para que a Série D seja ampliada. Mas hoje, se o Santa for semifinalista, terminar em quarto, vamos colocar assim, eliminado da semifinal, ele tem a Série D em 2025. Isso aí é garantia. Ele tem pelo menos chegar a essa posição, né? Já seria um grande passo. Claro que, a depender do que o Santa proporcionar, se o Petrolina sobe ou se o Retrô sobe, abre vaga para Pernambuco. Aí o Santa poderia ser favorecido, como seria favorecido se o Retrô tivesse subido nessa Série D 2023. Agora, se o Santa, por exemplo, volta a disputar uma final de campeonato pernambucano, aí o Santa tem de volta a Copa do Brasil, já tem de volta um calendário cheio de Série D, né? E na Copa do Nordeste, o Santa já entraria na seletiva como vice-campeão pernambucano. Não entraria na fase de grupos porque o Náutico... pré-nordestão, né? Se passar do pré-nordestão, né? Isso, mesmo sendo vice-campeão. Vamos lembrar, o Santa só entra em fase de grupos da Copa do Nordeste se ele for campeão. Porque se ele não for campeão, a vaga é pelo ranking. Aí vai o campeão do estado, mais o melhor ranqueado ou os melhores ranqueados. Hoje o Sport está melhor ranqueado e o Náutico também. O Retrô pode encostar, já que o Santa não, a priori, não tem a Série D em 2024. Mas tudo pode mudar, Edinaldo. Vamos ver como é que a CBF vai reagir para o calendário 2024 da Série D. Ok? Ok, Ed? Pronto, você acaba de acompanhar as notícias do Tricolor do Arruda. Esta foi a quarta-feira Tricolor, aqui no Bola Rolando. São 18h27. Bola rolando. Mais um show de bola dos craques.